E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Conforme combinado, estamos aqui na nossa plataforma da Escola Municipal Cora Coralina para darmos prosseguimento às correções das atividades, das apostilas, dos cadernos de atividades que a Prefeitura Municipal, juntamente com o seu colégio, está passando para você de forma semanal. Tranquilos? Bom, agora vamos fazer a correção do quarto caderno de atividades do sexto ano. Bom, como professor de português, eu escolhi para vocês a atividade de número 1. Ela vai estar logo ali na página 2. Tá vendo ali, ó? Deixa eu colocar aqui para vocês, destacando aqui. Então ela vai estar lá na página 2, tá vendo? Logo a primeira. Então vou destacar o quê? Lembrando que essas apostilas, elas são temáticas, né? No primeiro caderno a gente teve um tema, no segundo, no terceiro, e agora a gente vai estar corrigindo o quarto caderno, em que o tema é cidadania. E é justamente isso que logo o primeiro texto vem propondo para vocês. A pergunta é: você sabe o que significa cidadania? Bom, a atividade, ela já propõe aqui uma definição, um conceito que a gente vai estar trabalhando em cima. Então vamos lá. Ao cidadão não compete apenas ter, mas também o ser e o estar. São muitas as vezes o que ocorre pelo ter, mas além do ter direitos, precisamos ser cidadãos e estar em condições de desenvolver cidadania para o bem comum. Aqui, essa definição foi colocada pelo professor Lucas Araújo Souza, também professor da Rede Municipal de Educação de Valparaíso. Bom, legal. Então aqui a gente tem 3 palavrinhas que o professor Lucas coloca em destaque para a gente. Então, para ser cidadão, a gente tem que nos preocupar em não só o ter, mas ser e o estar. Então vamos lá. Ter, quando ele propõe aqui em ser cidadão, segundo a Constituição, agora eu vou aqui um pouquinho aqui embaixo, tá vendo aqui o conceito de cidadania? Para eu ser cidadão, eu tenho que conhecer o que é cidadania. Cidadania é justamente o quê? Os direitos e os deveres do cidadão. E onde eu encontro esses direitos e esses deveres? Simples. O principal conjunto de regras do cidadão, de ser cidadão, no nosso caso brasileiro, ele vai estar lá na Constituição Federal. O que é a Constituição, a nossa Carta Magna? É o nosso principal conjunto de leis e deveres. É o nosso direito primais, é o direito acima de todos os direitos. São os deveres acima de todos os direitos, todos os deveres. É o regramento máximo. Então vamos lá, em cidadania está lá o conceito. É o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidas na Constituição Federal, no nosso caso, a nossa última, a de 1988. É um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Então aqui já dá uma pista. Então a Constituição, ela coloca as nossas regras, os nossos direitos e os nossos deveres. Então o cidadão é quem o quê? Tá aqui, ó. O cidadão, então, é o indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Show de bola. Então, professor, para eu ser cidadão, eu tenho que ser um indivíduo que, juntamente com outros indivíduos, a gente segue regras, os nossos direitos e os nossos deveres. Perfeito. Este é o caminho. E como eu exerço essa cidadania? Está lá em vermelho o terceiro ponto apresentado. Exercer cidadania é o quê?
ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Beleza, galerinha? Esse monte de regra, esse monte de conceito foi colocado aqui, mas vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. Para eu exercer socialmente, politicamente, a minha cidadania, ou seja, os meus direitos e os meus deveres, eu só posso pensar isso num conjunto de país, de cidade, de estado. Não. Vamos pensar no nosso micro-universo. Você é aluno. Onde é que você exerce a sua cidadania, o seu direito e os seus deveres políticos e sociais? Vamos dar o exemplo clássico, que é o quê? A escola. A escola, como muito bem o texto colocou ali pra gente, é onde a gente pertence ao quê? A uma comunidade politicamente e socialmente articulado. Então, a escola ela existe por quê? Porque lá existe uma articulação política e social. Existem regras, existe um conjunto de cidadãos, professores, direção, coordenação e alunos, em que a gente precisa de regras, a gente precisa ali direitos, a gente tem direitos e a gente tem deveres para esse nosso micro-universo. Sim ou não? Beleza. Então, como a gente exerce a nossa cidadania lá? Simples. Obedecendo a essas regras. Então, por exemplo, vamos pensar o aluno, os direitos que esse cidadão, que o aluno, esse cidadão, tem dentro da escola. Bom, você tem o direito de estudar, você tem o direito de ter um ambiente saudável, né? Ali você tem que ter um mínimo de infraestrutura, você tem que ter a sua carteira para você sentar, para você colocar o seu livro. Olha um outro direito. O aluno tem direito a ter o quê? Um livro didático onde você vai estudar. Ele tem direito de ter professores preparados, que estudaram, que conhecem aquela matéria para poderem estar lecionando para vocês. Vocês têm direito a ter um banheiro limpo, a ter água, né, para vocês estarem bebendo ali os bebedouros. É um direito seu. Que mais? Que mais é direito de vocês? Tenho certeza que vocês estão pensando aí. Que mais? Vocês têm direito a ter o quê? A ter um ambiente saudável, né? Ali a gente já falou dos banheiros, do bebedouro, do lanche. É um direito de vocês. Vocês estão ali 4 horas diárias junto ali, vivendo em comunidade, no coletivo ali dentro dessa escola. Você tem direito ao seu lanche. Então, se você tem esses direitos, você começa a exercer a sua cidadania. Mas lembra que a gente falou também, não só de direitos vive um cidadão. Também temos os nossos deveres. Opa! Logo de início, quando a gente pensa no micro-universo da escola, um dos maiores deveres, eu diria até como uma obrigação do aluno, é ser um aluno. Então, ele é obrigado, o seu pai é obrigado a partir dos 4 anos de idade, ele é obrigado a lhe matricular na escola. Então, dos 4 aos 17 anos, é um dever do Estado lhe oferecer uma escola gratuita, né? Então o aluno ele tem direito a ter essa escola, é um direito seu e é um dever seu frequentar. Por isso que o professor faz chamada, por isso que o professor, quando você falta muito, o colégio começa a procurar por você. Por quê? Porque além de ser um direito você ter a escola gratuita, é um dever do aluno frequentar. Então não adianta só o Estado lhe oferecer, é obrigatório, não é discricionário, ou seja, eu não posso escolher se eu quero ou não escolher estudar. É obrigatório que você, aluno, esteja frequentando uma escola. Que mais? Não é só frequentar, né? Você, aluno, como cidadão, como aluno, você sabe que um dever seu não é só frequentar a escola, mas sim
Frequentar no sentido de fazer as atividades, ter assiduidade, você estar presente constantemente, de você o quê? Participar das aulas, de você seguir o regramento como não fazer bagunça, não conversar fora de hora. Não é isso? Todos os professores, quando entram na primeira semana de aula, eles colocam o quê? Regras para vocês, o seu horário de aula. Não é só educação física ou não só a matéria que você gosta. Você tem um conjunto de matérias que você tem que estudar. E estudar é o quê? Fazer as atividades, fazer o dever de casa, participar quando o professor lhe pergunta questões pertinentes àquela aula. Tudo isso faz parte dos deveres do aluno. Então, se o exemplo que eu dei, o professor colocou aqui para vocês, se a escola é esse micro-universo, onde para eu ser cidadão eu preciso fazer parte desta comunidade politicamente e socialmente, então eu dei o exemplo da escola, se você exerce os seus direitos e os seus deveres neste micro-universo que é o colégio, você é um cidadão, você é um aluno cidadão. Tranquilos? Legal. Então, se ficou claro, eu vou responder juntamente com vocês logo na página seguinte, na página 3, a gente tem 3 questões. Vou responder para não ficar comprido o vídeo, a questão de número 1. Como é que ela coloca? Baseando-se na leitura do texto acima, esse texto que a gente viu, os conceitos, né, de ser, o que é ser cidadão e cidadania e como eu exerço o meu papel de cidadania. Baseando-se nessa leitura, como você entende o que é ser cidadão? Como um cidadão pode exercer a sua cidadania? Ah, professor, o senhor já respondeu. Sim, eu quero que você agora coloque no seu caderno do jeito que você interpretou. Que é o quê? O que é ser cidadão? Eu dei o exemplo da escola. Então, você, aluno cidadão, você vai dar o exemplo de como exercer a sua cidadania. Aí ficou claro, né? Ficou fácil, fácil. Ser cidadão é quando o quê? Quando eu tenho um conjunto de direitos e deveres estipulados por lei. E quando eu exerço essa cidadania? Quando eu pratico esses deveres e esses direitos. Eu dei o exemplo da escola. Então, se você é um aluno, você tem regras colocadas ali. Se eu tenho regras, ou seja, direitos e deveres, e eu exerço eu pratico os meus deveres e exerço as minhas obrigações, ali eu sou o quê? Um cidadão. Tranquilo? Fácil, fácil, né? Beleza, no próximo vídeo a gente vai responder a questão de número 2 e número 3 ainda nesse texto. Fechou, galerinha? Um grande abraço para vocês, fiquem com segurança, tá certo? Até a próxima!